Irmãos, quando hemos de compartilhar a palavra de Deus, não podemos sair da carga da palavra. Se há da parte do Senhor uma carga da palavra, temos que procurar ser fiéis ao próprio Senhor e descarregar essa carga aos irmãos. Oxalá possamos fazer bem. Não quero falar dogmaticamente aos irmãos isto que vou falar, senão falo como um irmão falível. Há irmãos que também sei que se consideram falíveis. O infalível é o nosso Senhor, nossa cabeça e o seu Espírito. Mas penso que ainda, tendo plena consciência da falibilidade, também somos responsáveis de chamar a atenção, se acaso, quero que é o caso de todos aqui, não somente de algum de nós, senão acho que de todos nós, como atalaias do Senhor, se estamos nesta noite dos fins dos tempos, e estamos olhando a noite, e no meio da noite se está movimentando alguma coisa que não estamos muito seguros, mas podem ser os filisteus, podem ser mesmo, ou pode ser uma vaca que está movendo-se lá na oscuridade, e nós não sabemos se é uma vaca, e nós não sabemos o que vamos dizer os irmãos. Vamos dizer que são os filisteus, mas que tal que seja uma vaca? Vão rir todos quando encontremos aquela vaca. Não era os filisteus, era uma vaca. Mas que tal que se fossem os filisteus? Então que é melhor correr o risco de acordar esses irmãos. Tem algo se movimentando aí na oscuridade e precisamos colocar atenção, precisamos estar muito atentos aí, por se acaso em verdade são os filisteus. Quizá não estemos seguros absolutamente em todos os detalhes, mas seria melhor acordar e estar de olho, todos atentos, todos com os escudos, todos com as lanças, as espadas prontos. Não seja uma vaca que está aí pastando na escuridade e nós não estamos sabendo bem que é. Nesse sentido é que vou falar. O que gostaria de falar, não para impor, sino somente para chamar a atenção dos meus irmãos, para que meus irmãos também, por si mesmos, e juntos uns com os outros, nos ajudando e examinando juntos as coisas e as sinais dos tempos, podamos, com mais olhos, com mais coração, com mais entendimento, analisar juntos o que está acontecendo. Eu sei que sempre vamos falar interpretações. Eu gostaria, seria meu grande desejo, reduzir ao mínimo as interpretações e procurar apresentar ao máximo os fatos. Nós somos responsáveis das interpretações, mas os fatos que não provêm de nós, sino que se apresentam diante de nós, se são fatos, temos que saber como lidar com eles. Eu gostaria conversar com os irmãos, que os irmãos a sua distância, sem engolir inteiros, senão ao contrário, analisando bem, pondo muita atenção nos seus espíritos ao próprio Senhor, porque o Senhor está em vossos espíritos. Vocês lá no espírito têm o Espírito do Senhor como um sinaleiro, assim como aquele pectoral de pedras preciosas
chamado Urim Tumim, que significa luzes e perfeições. É como se fosse um sinaleiro. Luz verde, luz amarela, luz vermelha. E através disso podemos examinar juntos, já como bereanos. Amém? Considero meus irmãos, meus companheiros, não quero impor nenhum tipo de interpretação na escola, somente sou um membro entre irmãos, mas que considero que essa minha responsabilidade, pelo menos chamar a atenção que alguma coisa se está movendo no ambiente, que precisamos pôr mais atenção. E por causa do mesmo Senhor, por causa das palavras dele, por causa da direção dele na sua palavra, fazer esse seguimento que ele mandou que fizéssemos. Não seja que, dormidos, não entendamos as sinais dos tempos e continuemos comendo, bebendo, nos casando, dando em casamento, comprando, vendendo, comerciando, sem entender até que o dilúvio carregue conosco. Claro que agora não vai vir um dilúvio de água, o Senhor prometeu que não haveria desse tipo de dilúvio agora, mas que viria o Senhor, e muitas pessoas estariam pensando que as coisas estavam demasiado longe. E isso tem acontecido muitas vezes na história da igreja, que lembramos os grandes heróis da fé do passado, honramos eles, a memória deles, gostamos de lembrar da história da igreja, os heróis da fé, os heróis da Bíblia, e também estamos na espera das coisas do futuro, só que às vezes achamos que o futuro está muito distante, e não está tão distante como nós pensamos. Às vezes já está no meio de nós, mas não temos percebido. Nós precisamos discernir o que acontece agora, o que está acontecendo agora no plano de Deus, para que nós possamos cooperar com Deus na hora certa, discernir as sinais dos tempos. Então, gostaria de apresentar duas classes de fatos, as próprias palavras de Deus, que são fatos, e chamar a atenção a alguns outros fatos, que são acontecimentos que têm se dado recentemente, que se estão dando agora mesmo, para que, diante desses dois fatos, o que a palavra diz, que esse é um fato, que ainda que nós não falemos, ela sigue falando, e se nós não falamos, as pedras vão falar, e os acontecimentos, como interpretar eles à luz da palavra. E aí, nessa parte, é que somos responsáveis, nós somos igreja, então temos que conversar entre nós. Eu não quero conversar impondo uma interpretação, ainda que posso apresentar aos irmãos a minha opinião nesse tono, para que os irmãos julguem nela, se concordam ou não. Isso é o menos importante. O mais importante é que todos juntos estemos vindo aquilo que o Senhor diz em sua palavra, que estemos de olho naquilo. Então, realmente precisaria de muito tempo, mas vamos a usar aquele que o Senhor nos deu. Se meus irmãos querem me acompanhar a Mateus, onde ele, junto com Marcos e Lucas, registraram umas palavras do Senhor Jesus, gostaria de ver algumas dessas palavras, pelo menos inicialmente em Mateus, sabendo que foram complementadas também nos outros evangelhos, onde acrescentam detalhes para completar o quadro. Todas essas variantes ou diferenças nos sinópticos vêm de Deus para completar o quadro, nunca para confundir, sino para completar e enriquecer. Mateus 24, depois do Senhor falar
do que eles lhe mostravam daquele templo que Herodes tinha construído, porque aquele templo que construiu Salomão, ele construiu segundo as medidas e os planos recebidos de Davi. E Davi, segundo... Obrigado. Davi, dizem crônicas, que ele recebeu de Deus aqueles planos. Então, aquela construção de 60 côvados por 20 de largura e 30 de altura, e suas formas foram recebidas da parte de Deus. E assim foram construídas por Salomão, filho de Davi. Porque Deus falou para Davi: Davi, você derramou muito sangue, você não vai me edificar casa, mas teu filho, o filho de Davi, ele me edificará casa. Então veio Salomão, filho de Davi, obrigado, irmão, e construiu o tabernáculo, mas sabemos que Salomão é só figura do verdadeiro filho de Davi. E o tabernáculo, o templo, já no caso de Salomão foi o templo, esse templo era a figura do verdadeiro templo, que é a casa de Deus, o corpo de Cristo. Então Salomão, edificando o templo, é uma figura de Cristo edificando a sua casa. E isso foi conforme as medidas reveladas por Deus. Depois veio Herodes com outros propósitos, quizá, penso que estou julgando Herodes, e ele fez uma coisa mais grande, mais luxuosa, quizá para ser melhor recordado, não sei, que Salomão. Sou mal pensado respeito de Herodes. E os discípulos estavam felizes, mostrando toda aquela arquitetura. O que o Senhor queria mostrar nas medidas eram as medidas de Cristo, no casa. Mas Herodes fez aquelas coisas espetaculares, e os discípulos estavam muito empolgados e mostrando a Jesus: olha tudo isso que fez Herodes aqui. Mas o Senhor falou que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo isso seria destruído. E a raiz disso, eles fizeram perguntas para ele. E também essas perguntas foram acrescentadas com outras, que estão aqui no capítulo 3, versículo 3 do capítulo 24. Me detive para que pudéssemos nos dar conta que as perguntas determinam o tema do Senhor. Que foi o que eles perguntaram? Disso ele está falando. E está falando para os discípulos. Os discípulos em particular fizeram estas perguntas. Não foram os judeus como judeus. Foram os discípulos como discípulos. E este auditório não mudou. Portanto, não deveríamos dizer: bom, esta parte aqui da profecia é para a igreja, esta parte aqui é para os judeus, esta parte aqui é para os gentios. Não. O auditório não mudou. Os que perguntaram foram Pedro, Tiago, João e Andrés. Isso fala Marcos. Os discípulos. Os mesmos que ouviram o Sermão do Monte. Se nós vamos, que às vezes temos tomado o Sermão do Monte como uma espécie de constituição do reino dos céus, todo aquele Sermão do Monte foi dirigido aos discípulos. E esses mesmos discípulos que ouviram o Sermão do Monte, ouviram este discurso escatológico do Senhor Jesus. Esse é o auditório, a igreja. E ele, neste discurso, ele fala de este evangelho do reino que tem que ser pregado. O discurso foi dirigido aos discípulos. E nesse discurso ele vem falando: e será pregado este evangelho do reino em todas as nações. Então não é um discurso dirigido só aos judeus. É um discurso dirigido à igreja para ser pregado como parte do evangelho do reino a todas as nações.
para que não peguemos uma tesoura, e esta parte eu não gostaria que seja para a igreja, então eu vou recortar, vou tirar do contexto e vou dizer, esta é a parte para os judeus. Isso não tem nada a ver comigo. Comigo é saúde, dinheiro, amor, casa, carro, bolsa. Para os judeus, tribulação, perseguição. Isso é para os judeus. Para nós, tudo cor-de-rosa. Não é assim, irmão. Este evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. E foi pregado aos discípulos. E ele falou, ressuscitado, vai para todas as nações, faz discípulos, ensina tudo que eu mandei. Depois vá, faz discípulos, batiza e ensinai todas as coisas que vos tenho mandado. Falo isto para que nos encontremos entre aqueles para quem são faladas estas palavras. Porque às vezes, com certos trucos, armadilhas interpretativas, mandamos a bola para o outro. Isso não é para mim, isto é para fulano, isto é para Mengano, isto é para fulano. Como quando lemos os provérbios, o justo é assim e assim, esse sou eu. O ímpio é assim e assim, esse é aquele de lá. Amém? Então, as perguntas são estas, está no capítulo 24, verso 3. Dice-nos, nós, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua parousia, da tua vinda? E aqui propositadamente falo de parousia, porque às vezes também nos dizemos, bom, parousia é uma classe de vinda, epifania é uma outra classe, então epifania fala para uns, parousia fala para outros, mas de pronto nos encontramos com que a própria Bíblia fala da epifania da parousia, falando que epifania e parousia são a mesma coisa, estão na mesma frase, se referem ao mesmo evento. Então, por isso aqui falo, que sinal haverá da tua parousia? Para que não falemos, bom, aqui fala de epifania só para os judeus. Não, aqui fala da parousia que alguns falam que é antes da epifania. O que seja, que alguns falam que é antes. E da consumação do século. 3 perguntas. Você pode comparar elas com as que lembra Marcos, ou Pedro e escreve Marcos, e Lucas também. E aí temos um quadro mais completo das perguntas dos discípulos. E ele a los discípulos les respondeu. Vede, é a primeira vez que fala de ver, de estar vigiando acerca de muitas coisas. A primeira que menciona é esta, que ninguém vos engane. Porque somos enganados porque não estamos vendo, não estamos examinando atentamente. E o propósito aqui é examinar atentamente o que está acontecendo. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Só nas estatísticas de Estados Unidos da América, ainda sem incluir Canadá e outros países, só Estados Unidos, e faz vários anos atrás, já havia uma lista como de 2.000 falsos cristos. Você pode acrescentar cada dia novos, quizá. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Segundo, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Que a pergunta era pelas sinais da sua parousia e da consumação, ou seja, o fim do século, não no sentido de 100 anos, sino o fim da vida humana nesta maneira como estamos vivendo antes da segunda vinda de Cristo. Esse é o fim do século. Ainda não é o fim.
Ou seja, a pergunta era pelas sinais do fim e da vinda, e ele começa falando que certas coisas não são ainda o fim, são só o princípio, não o próprio fim, mas o princípio das dores. E depois do princípio já vai indo um pouco mais para a própria pergunta, que era o fim, porque a pergunta é por sinais do fim, da sua vinda e do fim, ou consumação do século. Então ele vai começando por aquilo que não é ainda o fim mesmo, e que é necessário que assim aconteça, mas ainda que não o fim, sim é o princípio de dores. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio, não é ainda o fim mesmo, mas o princípio das dores. Então, aí depois do princípio, aí começa a apertar um pouquinho mais perto do fim. Então sereis atribulados, e vos matarão. Alguns querem modificar o auditório, para que o discurso parou, aqui é outro discurso para outras pessoas, mas é para os mesmos discípulos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, não por ser semitas, sino por causa de ser cristãos. Nesse tempo, muitos han de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Escandalizar especialmente aqueles que esperavam que todo seria cor-de-rosa, que foram desarmados com falsas promessas, porque Pedro falou e diz: como o Senhor padeceu por nós na carne, nós temos também que nos armar com o mesmo pensamento. Mas que passa se nós só ouvimos aquela mensagem: pare de sofrer, você não vai sofrer nada, você não tem que passar por nada, e começam as coisas a acontecer, você vai ficar escandalizado porque foi desarmado. Mas diz que nós temos que armar com o pensamento de passar por sofrimentos como também Cristo passou. Se estamos pensando que não vamos passar, estamos sendo desarmados, vamos ser surpreendidos. Já vos falei que até vem a hora que qualquer que vos mate vai pensar que rende serviço a Deus, como aqueles muçulmanos que estão matando cristãos. Eles pensam que estão limpando a terra desses blasfemos pagãos, porque os muçulmanos, isso é o que pensam dos cristãos, matam pensando servir a Deus. Seus paradigmas os têm enganado. Então diz aqui: levantar-se a muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo, só uma minoria se manterá no Espírito do Senhor. Achará fé na terra quando venha o Filho do Homem? Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E aqui é quando ele introduz a palavra da sua perseverança. Esta é a palavra da sua perseverança que ele falou para Filadélfia. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da prova. Qual é a palavra da perseverança? Perseverar até o fim. Ele chamava a palavra da perseverança ou da minha paciência. A palavra é hipomené. Hipomené no grego. Significa paciência, perseverança, constância, coisas semelhantes a isso. E essa perseverança tem que ser até o fim. Porque se não é até o fim, ainda não é paciência. A paciência tem que cumprir a sua medida, como fala Tiago para a igreja. Se a perseverança não é até o fim, não é ainda a perseverança de que ele está falando. Temos que ver essa perseverança que seja até o fim. E qual é esse fim? Aparece aí, Apocalipse 13, no meio
no capítulo da besta e da segunda besta, aí no meio aparece, no capítulo 13, aqui está a fé e a perseverança dos santos. E aparece lá no capítulo 14, na terceira mensagem do terceiro anjo, que fala dos que adoram a besta e a imagem e os que não. E diz, aqui está a perseverança, a fé e a perseverança dos santos. A palavra da perseverança é até o fim. E então diz aqui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Ou seja, isto que ele vem falando neste capítulo, e vai continuar falando, porque não acabou, só está iniciando a resposta. E está dizendo que o auditório é para o mundo inteiro. E está falando especialmente a igreja, para vocês, mas vocês têm que ensinar isto a todo mundo. Então diz aqui, para testemunho, não todo mundo vai obedecer, a todas as etnias, ou nações, aqui é etnias, não somente países assim como o Brasil, não, porque podemos dizer, Brasil já recebeu o Evangelho, mas a palavra é as etnias que há em todo o mundo, no Brasil, todos os grupos étnicos, todos aqueles indígenas desconhecidos que estão no Amazonas, em outros lugares, aí tem que se pregar. Então virá o fim, agora sim falo do fim. Aquele era princípio de dores, e então vão fazer isto, e vão perseguir, vão odiar, e então virá o fim. Agora, verso 15, quando pois, sublinha a palavra pois, e de aqui em diante gostaria que pudéssemos sublinhar todas essas palavras de contexto e de continuidade, porque a vezes pegamos os versículos sem o contexto e esquecemos o contexto, mas aí falam então, quando, depois, antes, tudo esse contexto. Não temos que pegar as frases que vêm de aqui em diante, separando-las do contexto, porque texto sem contexto é um pretexto. Então aqui o Senhor Jesus continua falando o mesmo discurso, e falando para o mesmo auditório, incluídos do próprio fim de todas as nações, e diz, quando pois, se fosse a falar de outro tema, se fosse a falar o outro auditório, se fosse outro discurso, não começaria aqui este verso falando quando pois, só falaria uma coisa, ponto à parte, agora está em outro lugar, mas não. Ele sigue respondendo as perguntas pelas sinais da sua vinda. E diz, quando, pois, virdes. Ou seja que aqueles que cheguem até o fim veriam com seus próprios olhos, ainda seja por televisão ou por internet. Nós não sabíamos, mas ele sabia. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, e outro evangelista acrescenta que falou também, posta onde não deve estar, a quem lhe entenda, e aí começa o Senhor a falar coisas que nós viríamos. Quando, pois, virdes, porque fui perguntado por sinais. Por isso é que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, depois de ter falado em cada capítulo da primeira, e depois no capítulo anterior, na segunda, aos Tessalonicenses, no capítulo 2 da segunda, ele fala respeito da vinda, a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. A palavra no grego episinagoge, não só sinagogue reunião, sino epi, no alto, com Ele, que não pensemos diferente a como está escrito, nem por palavra, nem por espírito. Diz, porque não virá
o Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem de pecado, o filho de perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, tanto que se senta no templo de Deus como Deus. Não vos lembrais que quando eu estava todavia convosco, acostumava a dizer-vos estas coisas? Paulo acostumava falar das palavras de Jesus, que apelou a Daniel, e usou Jesus as palavras de Daniel no mesmo espírito que Daniel, porque hoje em dia você pode encontrar comentários acerca de Daniel que não estão no mesmo espírito de Jesus. Quando Jesus lia Daniel, ele cria que Daniel era um profeta e que sua profecia era histórica e que não tinha se cumprido somente no tempo antigo de Antíoco Epifanes e não tinha nada mais que falar para o futuro, como alguns comentaristas falam hoje. Nós temos que aprender a ler Daniel como lia Jesus. Ainda que já, tipologicamente, no tempo de Antíoco Epifanes, muitas das coisas que falou Daniel foram cumpridas, ainda Jesus tomava essas mesmas frases e colocava para o futuro, depois de morto mais de 200 anos, Antíoco Epifanes. E Jesus falava: quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, colocava isso para depois de Antíoco Epifanes. E logo veio o ano 70 e muita coisa foi cumprida, mas 16 anos pelo mínimo depois do ano 70, quando o apóstolo João recebe o Apocalipse em Patmos, de novo o Senhor fala das mesmas coisas no futuro de João, como se aquilo que aconteceu no ano 70 não fosse o fim total. Ou seja, o Senhor sempre foi colocando as coisas para um final. Sim, existem cumprimentos tipológicos e até repetidos, mas em direção a um cumprimento final que ele nunca apagou e sempre sustentou. O Senhor sustentou uma interpretação da histórica e futurista de Daniel. Daniel era um profeta verdadeiro que pregou da parte de Deus profecia verdadeira, e essa profecia é principalmente para o tempo do fim. Essa é a hermenêutica de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, acerca de Daniel. Por isso que você vai estudar algumas interpretações de comentaristas acerca de Daniel, vai ler elas em comentários, possivelmente vai encontrar algumas boas informações históricas, mas alguns ficam parados aí, uma interpretação só antiga, e acerca do futuro já não se fala mais. Mas se nós somos cristãos, devemos ter a mente de Cristo e interpretar com Cristo, e não só com comentaristas. Especialmente se são modernistas e escépticos, eu aconselharia melhor nem ler, porque a palavra diz: filho meu, deixa de ouvir os ensinos que te fazem divagar das razões da sabedoria. Filho meu, aí estão as filhas também, deixa de ouvir os ensinos que te fazem divagar das razões da sabedoria, a sabedoria de Deus, porque é a serpente querendo te matar. Vamos falar claro, não vamos dizer mentiras. Isso é o problema. Então, aqui Jesus interpreta assim: quando, pois, aí está continuando, vamos no verso 15, virdes. Ou seja, que a igreja viria, os que estão vivos no tempo do fim, veriam a abominação desoladora, que se refere à imagem da besta. A besta receberá autoridade para governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação por 42 meses, 3 anos e meio, uma grande tribulação no final. Mas ela não nascerá no começo da tribulação.
A pessoa vai nascer antes, vai ter uma certa vida, um certo preparo, um certo manejo um pouquinho antes de aparecer publicamente como seu último trabalho. Mas o Senhor está chamando a igreja a estar de olho no que acontece. Portanto, a igreja tem que ler e entender Daniel. O que falou o profeta Daniel. Tem que ler e entender. E entender não como os modernistas, sino como o Senhor Jesus. Temos que procurar compreender como Ele e seu Espírito e seus apóstolos. Daniel. Ele falou, quando virdes a figueira e as demais árvores, mas às vezes não estamos de olho no que acontece com Israel, nem com as demais árvores, por exemplo, com Europa, com China, com Rússia, no Sul, nos Estados Unidos, as demais árvores. Mas o Senhor disse, olhai, mirade a higueira, a figueira, quando sua rama está terna, sabei que o verão está pronto. Assim que nós temos que estar de olho na figueira. Tudo que está acontecendo em Israel, por causa do Senhor, temos que estar de olho naquilo. E com as relações de Israel com as demais nações, especialmente aquelas relações que fala Daniel. Isso não quer dizer que vamos tirar o olhos do Senhor Jesus para dedicar-nos a pesquisar o anticristo, não. É por causa de pôr os olhos, os ouvidos no Senhor Jesus que Ele disse. Olha, como diz escrito, a revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, porque Ele é fiel. Ele fala com você acerca disto. Acaso vou ocultar a meu amigo Abraão o que eu vou fazer? Os demais não sabiam, mas Abraão sabia o que aconteceria com Sodoma e com Gomorra, porque era amigo. Não fará nada ao Senhor sem revelar seus secretos aos seus amigos, seus servos, os profetas. Então o Senhor sempre fala a seu povo. Por isso Ele coloca atalaias, e todos nós somos atalaias para nossos seres queridos, nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas do meio onde Deus nos colocou. Mas se somos como cachorros que não ladram, o sangue das pessoas vai ser demandado de nossas mãos. Por isso eu prefiro me equivocar e achar, graças a Deus, não era filisteu, só uma vaca, um falso susto aí que tivemos, mas glória a Deus, vamos comer assado. Mas se não era vaca, se eram filisteus, aí que está o problema. Amém? Ainda sem ser dogmático, temos que estar alertas e atentos. E esse é o propósito desta mensagem. Aí continua falando, não quero continuar esta parte, sino ir para Daniel. Se vocês me permitem ir alguns versos em Daniel, não temos o tempo de poder nos dedicar a ver mais a fundo, com mais implicações o assunto de Daniel, mas pelo menos vamos sair algumas palavras-chave, especialmente as que têm a ver com ferramentas que Deus nos dá para discernir os nossos próprios tempos. Não vamos nos deter, só vamos fazer uma menção acerca daquela parte da Babilônia antiga, da Pérsia e Média, da Grécia, e vamos aí freando um pouco e nos deter mais na parte de Roma, e dos finais de Roma, e o final mesmo. Aí é o tempo no qual Deus nos colocou a nós. Esse é o tempo que temos que estar
entendendo com as ferramentas. E, portanto, temos que ler Daniel e entender e ter presente essas frases escritas em nosso coração, para que tudo que estemos vendo na televisão, no noticiário, nos jornais, o que falam os irmãos, estar examinando a luz da palavra de Deus com ela na mão, no coração e no entendimento. Às vezes temos estudado, graças a Deus, as figuras da estátua que viu Nabucodonosor. Não vou precisar entrar em todos esses detalhes, confio que vocês lembram nelas, mas alguns deles. E aí em Daniel, onde começa no capítulo 2, eu gostaria sublinhar algumas palavras aqui, umas palavras interessantes que fala Daniel. Verso 20, aqui tem um canto que um irmão brasileiro, amigo meu, com que viajávamos juntos pelo Brasil e pelo Paraguai, ele colocou música nestas palavras de Daniel, e essa vou cantar, essas palavras de Daniel, só para lembrar melhor. E nessas palavras Daniel sintetiza antecipadamente o sentido íntimo da profecia de Daniel, porque ele viu a profecia, representou os reinos e tudo, mas ele antecipou aquilo que ele viu no verso 20. E esse verso 20 aí, creio que Alexandre me pode ajudar. Diz aqui: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele que muda o tempo, ele que muda as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Aqui mostra duas coisas de Deus, que são Cristo. A sabedoria e o poder de Deus são Cristo. Alguns falam: irmão, mas por que não falamos melhor de Cristo? Não vamos falar de Nabucodonosor? Mas, irmão, que foi o que Deus mostrou para Nabucodonosor e que se esqueceu Nabucodonosor e depois mostrou de novo para Daniel? E depois continua mostrando a mesma coisa com mais detalhes. Ele usa essas duas palavras: o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem é Cristo? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o que fala 1 Coríntios 1:24. Isso que fala. Então, não vamos separar isto de Cristo, porque isso é a expressão do poder. A soberania de Deus na história, governando o curso da história em função de seu propósito eterno e permitindo ao seu povo lhe compreender a Ele, no que Ele está fazendo na história. Isso é Cristo, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Então ele começa a explicar isso, que Deus muda os tempos e muda as estações. E como Ele muda os tempos e como Ele muda as estações? Pondo reis e removendo reis. Remove alguns aqui, por exemplo, 70 anos vai estar meu povo em Babilônia, disse Deus, porque eles se afastaram. Ele então precisa de você, Nabucodonosor, meu servo, e chama de meu servo a Nabucodonosor, fazer um trabalho não muito grato de corrigir Israel. E passa 70 anos em Babilônia, Israel, debaixo de Nabucodonosor e dos demais reis da Babilônia. Mas depois Deus disse: agora eu vou fazer outro trabalho.
Passaram 70 anos, agora vou remover o rei da Babilônia, vou colocar o rei da Pérsia, e Ciro, meu servo, ainda que ele não me conheceu, ele é meu servo, disse Deus, ele vai trazer de novo o meu povo lá de fora, e vai mandar de volta para Jerusalém, para reconstruir a casa de Deus, até para orar por ele mesmo. E aí Deus mudou os tempos, removendo reis, estabelecendo reis. Os tempos e as sinais dos tempos têm que ver com mudança de reis, de dinastias. Algo é removido, algo novo é introduzido. O tempo do leopardo, o bronze, o macho cabrio, traz profecias que falam da mesma coisa, da Grécia. Apareceu aquele chifre grande que foi quebrado em 4, aí está Alexandre Magno e seus generais e suas dinastias. Os tempos, as sinais dos tempos. Quando vocês, essas coisas, estamos no tempo do leopardo. Não do rato, como falam os chineses. Do leopardo, dos gregos. Ele usou essas palavras, Daniel, para ver qual é a essência da lição que ele entendeu de Deus. Viu a sabedoria e o poder de Deus no governo da história e no ensino do seu povo. E esse Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. Então, amados, aí no final daquela visão em sonhos que teve Nabucodonosor e também Daniel, aí ele apresenta aquela estátua que representa a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, aquelas duas pernas de ferro, Roma, mas não terminava nos tornozelos, sino nos pés, e os pés eram de ferro misturado com barro. O Império Babilônico já passou, tal como Deus falou que viria. Isto foi falado no tempo de Nabucodonosor. Foi falado que passou depois dele, no Império Persa, no Império Grego, no Império Romano, que durou como 2000 séculos, anos. Antes de Cristo começou o Império Babilônico. Cristo nasceu no tempo de Augusto, que já tinha morto Júlio César. Morreu no tempo de Tibério. E aquele Império Romano pagão continuou com o Império Romano chamado de Sacro, quando Carlomagno, e depois o Império Romano Germânico, que continuou com os Kaiser até a Primeira Guerra Mundial. E a perna, lembre-se que o Império Romano também tinha uma perna oriental, não só ocidental. Nós, como moramos no Ocidente, estamos mais de olho no que acontece na Europa Ocidental, que foi o âmbito de boa parte do Império Romano, mas o Império Romano também tinha parte no Oriente. A província chamada de Ásia era a província do Império Romano, e aquela chamada de Ásia, depois foi chamada de Menor, era o que hoje é Turquia. E por isso Turquia quer entrar na União Europeia. Mas não só isso, Síria e Palestina, que foi chamada assim pelos romanos, incluindo Israel, era parte da perna esquerda do Império Romano. E hoje em dia também estão querendo introduzir Israel na União Europeia. Os próprios israelitas têm um partido interior, daquela gente menos ortodoxa e um pouco mais modernista, mais incrédula, mais israelitas. E a União Europeia acaba de enviar a Berlusconi a falar de paz e segurança com Israel, para convidar Israel a entrar na União Europeia e entrar debaixo do governo de quem agora está presidindo lá. Que é uma sinal muito séria que existe alguém numa posição nova que não havia até o ano passado aí.
a señal especial, e o exército passaria a formar parte da OTAN, o exército do governo mundial. Nossa Bíblia diz que o santuário e o próprio exército seriam entregues por causa da prevaricação de Israel. Então, tudo que acontece em relação com Israel, e especialmente as relações de Israel com a Europa, e muito mais com Roma, porque Berlusconi foi de Roma, falando em Jerusalém e falando assim. Isso faz menos de um mês. Menos de um mês. E ele estava falando assim, que toda a civilização ocidental dependia da relação de Roma com Jerusalém. Que às vezes foi difícil, mas que na aliança deles está a civilização, falava ele. E as palavras paz e segurança não faltaram no discurso, e os abraços. E depois disso, Netanyahu enviou seu chanceler Lieberman para Bruxelas, negociar com a Cancilleria da Europa. E nestes dias atuais, a chanceler da Europa, não de algum país da Europa, da Europa, foi para o Oriente Médio, estava no Egito, está em outros países e vai chegar a Israel para firmar alguns acordos. O que significa nos acordos atuais de Israel com a Europa? Às vezes estamos vendo futebol e não estamos vendo isto. O Senhor diz que temos que ver o que acontece com a figueira e as demais árvores, e ver aquilo que acontece no ninho da serpente na Europa. Então, o final, depois daquelas duas pernas, entramos no século XX, porque as duas descendências, o que foi o Império Romano Ocidental e Oriental, terminou na Primeira Guerra Mundial. Aí terminou a linha dos Kaiser, do Império Romano Germânico, e também o Império Bizantino, que foi continuado pelo Otomano. O último califa também na Primeira Guerra Mundial acabou. O século XX começou com os pés da estátua de Daniel, ferro com barro, a União Europeia. Como começou a União Europeia? Primeiro, antes de política econômica, Comunidade Econômica Europeia do Aço e do Carvão. Não era assim? E qual é o principal elemento do aço? O ferro. E o principal elemento do carvão? O barro. Aí, na Europa, está os pés da estátua. E depois, então, veio o Tratado de Roma, pelo Clube de Roma, inspirada pelo Vaticano, utilizando o jesuíta Ratzinger, não Ratzinger, Ratzinger, que foi o mesmo que movimentou ao príncipe Bernardo para criar os Bilderberger, que em busca de um governo mundial, unindo as pessoas da monarquia e da elite econômica, etc., do mundo. Então, o que diz a Escritura? Que aqueles 2 pés, que tem 10 dedos, seria um reino dividido. Irmão, que sabedoria de Deus em 3 palavras. Radiografar toda a história da Europa. Todos são princípios internos de nacionalismo e federalismo que são contrários, mas que estão em tensão mútua, que são a identidade da Europa. Deus retratou com 3 palavras. Um reino, falou que mas dividido, que se juntam por meio de alianças humanas, matrimônios, casamentos, mas não conseguem ser um só país, siguen divididos, mas ao mesmo tempo é um reino, el reino forte e frágil, dividido e ao mesmo tempo um. Não é uma radiografia da Europa, irmãos? Não é Europa? Às vezes temos que ler livros assim grossos explicando distintos tratados de como se foi formando a União Europeia.
Pelo Tratado de Roma se estableceu a União Europeia política com 10 países, 10. E esses 10 países são o núcleo daquela galáxia. Mas agora, aquela galáxia está arrastando aqueles países que estão naquelas caudas da galáxia, naqueles braços espirais. Agora já vão 27 engolidos, mas a Bíblia diz que toda tribo, povo, língua e nação vai ser engolida. O último que estava lendo acerca do presidente atual da Europa, que estava lendo antes desta reunião aqui, 1 hora aqui, antes da reunião, era que Europa era o embrião do governo mundial. Estava ensinando isso aos europeus. E fiz um poema que disse: os pássaros estão em concerto, mas um deles canta mais que todos os outros. Fala muito esse poema. Os pássaros estão em concerto, mas um desses pássaros está cantando mais que todos os outros. É aquele chifre pequeno que surge entre os 10. Então, irmão, disse que nos dias destes reis, do que é a Europa atual, o Senhor golpearia a estátua nos pés e derruiria tudo e estabeleceria seu reino. Estamos nesses dias. Mas no capítulo 7, quando fala das bestas, vou saltar lá, estou chamando só a atenção àquelas partes mais importantes. No capítulo 7, depois de que fala daquela bestia, que Deus chama de besta, os homens chamam de civilização, mas Deus chama de besta. Civilização é outra coisa. Civilização é a Trindade. Como tu, Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Isso é civilização. Mas Roma é uma besta espantosa e terrível aos olhos da palavra de Deus. Mas aí aparece Babilônia, né? Com suas asas, dos assírios, dos caldeus, os aliados que formaram o Império Babilônico. Vem aquele urso, alçando um costado mais que o outro, no capítulo 7, que é o Império Medo-Persa, e como os persas eram mais fortes, o urso se alçava mais de um costado, e vem aquele leopardo que era Grécia, com 4 asas e com 4 cabeças, que foram os generais de Alexandre Magno, e as dinastias que vieram tras eles, e por fim chegamos no capítulo 7, verso 7, e aparece essa última besta, que é o Império Romano, que diz que somente eram 4 bestas antes do reino de Deus, só que a última besta tinha, no último momento, 10 chifres que entregariam seu poder a um, e aí depois vem o Senhor. Então no 7:7 habla dessa 4ª besta. Depois disto, ou seja, depois do verso 6, que fala do Império Grego, eu continuo olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível. Como Deus fala da Roma. Animal terrível, espantoso. Não sou somente eu, meu pai era italiano também. Sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Irmão, esta mesma frase, dentes grandes de ferro, foi a que utilizou agora, faz pouco tempo, Bento XVI, na última encíclica, chamada Caritas Est. Ele falou que a Europa tinha que sacar suas garras de ferro e liderar um processo de globalização mundial e estabelecer um governo mundial. O Papa falou isso. E na base da exegese dessa encíclica e as anteriores encíclicas sociais papais, o atual presidente da Europa se baseou nelas para se introduzir na globalização, na mundialização, no liderazgo dela político.
já falou do governo mundial, não como ideólogo só, mas como governante. Então disse o seguinte aqui, irmãos, capítulo 7, devorava, não? Pisava o espesso que sovejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E olhe como termina o capítulo 7, verso 7. E tinha 10 chifres. Quem tinha 10 chifres? A quarta besta, que era o Império Romano. Ou seja, que é da última, porque aqui mesmo você vê, no mesmo capítulo, verso 17, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. E depois que vem, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Ou seja, depois vem o santo do Altíssimo, depois do quarto. Ou seja, que 4 reis não quer dizer 4 pessoas, sino 4 reis. Por exemplo, Nabucodonosor I era o rei da Babilônia, Nabucodonosor II era o rei da Babilônia, Nabonido era o rei da Babilônia, Evil-Merodach era o rei da Babilônia, Belsassar era o rei da Babilônia. Mas Deus mudou os tempos, remove reis, estabelece rei. Agora vem Ciro Persa, esse era o rei da Pérsia. E Cambises, seu filho, o rei da Pérsia. E aquele que assumiu depois dele, Snerdid-Bardillo, rei da Pérsia. E aquele que recuperou o trono, Dario Estácio, rei da Pérsia. Dario Persa, Xerxes, Artaxerxes, Assuero, rei da Pérsia. Muitas pessoas, um rei. O império de muitas pessoas, mas com um posto de governância. Depois vem Alexandre Magno e os demais, o rei da Grécia. Depois vem Júlio César, Augusto, Tibério, Cláudio, Calígula, Nero. E os demais depois de Nero, Domiciano, Diocleciano, Valeriano, Vespasiano, etc, 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 Constantino, Constâncio, Teodósio e todos os demais, até chegar ao século XX, Primeira Guerra Mundial, aí pararam só. Terrível besta, nunca um império durou tanto tempo, quase 2000 anos. O Império Romano. Mas no final, diz aqui, tinha 10 chifres, como a estátua tinha 10 dedos, e essa é a União Europeia. Ainda que hoje são 27 nações, irmão, essas 27 nações entraram por cooptação. O que quer dizer o sistema de cooptação? Por se aderir aos requisitos que os 10 estabelecem. Se querem ser parte deles, tem que aceitar os requisitos deles e se aderir. Eu me adiro aos 10. Então entra. E depois, ainda que são 27, quando se vai estabelecer uma lei, se estabelece por maioria qualificada. E qual é a maioria qualificada? 10. Se 10 países decidem, os 27 têm que obedecer. Se 9, não. 8, não. 7, não. Mas 10. O número 10 permanece. As monarquias que estão aí dentro, imersas nos Bilderberger, são 10 ainda. Então, amados, esses 10 representam a Europa atual. Por isso que tinha e ainda tem uma presidência rotativa de 6 meses por ordem alfabético. Não é um só, sino são todos eles girando. Mas, que diz o verso 8? Irmão, por favor, vamos discernir as sinais dos tempos. Em que tempo estamos? Que diz o capítulo 7, verso 8? Estando eu a observar os chifres. Será que você observa os chifres? Será que você coloca atenção no que está passando na Europa? Olha o que diz aqui. Estando eu a observar os chifres
eis que entre eles subiu outro pequeno. O sea, no início era pequeno. Mas que mais diz a Escritura? Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ou seja, que aquele que surge no meio dos 10, aquele que nos 10 se colocam de acordo para dar seu poder e autoridade, esse é o último antes da vinda de Cristo. Porque diz, seguinte verso, continue olhando até que foram postos tronos. Aí fala do ancião de dias, fala do juízo do Senhor do milênio. O último é esse chifre pequeno. É o último. Agora Daniel, graças a Deus, tinha interesse. Ele diz, irmão, eu não estou esperando o anticristo, estou esperando Cristo. Mas Cristo que é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E Ele que fala que temos que ler e entender Daniel. Como vai falar de Cristo e desobedecer Cristo e desatender Cristo? Não se deixe enganar. Aqui diz o seguinte, verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade. Porque primeiro disse o verso 15, não? Que ele queria conhecer tudo isso, então ele foi explicado. Mas agora diz, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Verso 20, e também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e graças a Deus que Daniel teve desejo e algo mais lhe foi revelado. Até aqui, quando falou deste chifre pequeno, falou poucas coisas, mas como Daniel teve desejo e perguntou, Deus acrescentou detalhes. E diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, e do outro que subiu, que diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com insolência, até aí já falou o que tinha falado, mas acrescenta, e parecia mais robusto do que seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre, não outro, este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e se fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Este chifre que acaba de surgir entre os 10 é o último, e vai perseguir os santos, vai se engrandecer. É o que disse Daniel, que Jesus falou. Agora vem a explicação, porque ele perguntava por isso. Então, versículo 23, ele disse, quem? Ele, aquele santo do tempo do fim, que estava assistindo no milênio, e Daniel viu o tempo do fim, foi trasladado à época do fim, e perguntou primeiro a um santo, e aquele santo falou, mas depois Deus enviou Gabriel para acrescentar uma revelação, mas depois. E diz aqui, o 23, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará, e aos pés se a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão de aquele mesmo reino. Os chifres se levantam do que foi o Império Romano, que agora é Europa. Irmão, o anticristo não vem lá de Iraque, não vem lá de Bin Laden, não vem lá da África, vem da Europa. É aquele chifre que surge na União Europeia. Esse. E já não estamos só na expectativa. Já saiu, já está em funções, já começou.
O dia 19 de novembro do ano passado, ele foi eleito. E já aceitou a eleição. E já falou na televisão. Hoje pela tarde ouvi de novo o discurso dele. Hoje ouvi de novo. E falava, este ano 2009 será lembrado como o primeiro ano do governo mundial. Já falou. Falou diante de presidentes. Falou diante da Inglaterra, diante da Alemanha, da França, porque eles colocaram nele. Irmão, veja, vamos voltar aqui, mas veja comigo Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17 diz o seguinte. Apocalipse 17, versículo 17. Primeiro vou ler de 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e desfolhada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seus corações, verso 17, incutiu Deus que realize no seu pensamento, o executem, vejam, a uma, e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Os 10 tinham que entregar a besta. Então, quem é esse chifre pequeno que se vai engrandecer, perseguir os santos? A própria besta. Não vai sair lá de Palestina, de Iraque, da Europa. Da Europa. E amados, que foi a história dos tratados europeus para criar a União Europeia? Veio o Tratado de Maastricht para criar uma moeda, o euro, veio o Tratado de Amsterdã, uma série de tratados, todos para ir preparando a plataforma do anticristo, para no último tratado entregar a autoridade a um. Primeiro, ao mesmo tempo com os 10, com aquela presidência rotativa que representa os 10, que por breve tempo, juntamente com a besta, reinarão. Mas depois eles vão entregar, vão soltar, para que exista estabilidade e federalismo, as nações vão soltando soberania. Isso que já começou a acontecer com o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa foi o último dos tratados da Europa, que foi preparando a plataforma de um governante do Império Romano revivido, mas que começaria pequenininho, mas seria robusto depois. E depois entraria em pacto com Satanás. O dragão daria seu poder à besta. No princípio são os 10 que dão seu poder. Mas depois, como muitos políticos entram em ocultismo para ter poder e dinheiro, quanto mais este, que vai ser o anticristo. Não começa assim, começa aos pouquinhos. Estamos lendo os fatos da palavra de Deus e ouvindo os fatos dos acontecimentos na Europa. Não estou inventando nada. Mas será que discernimos os sinais dos tempos? Essa é minha pergunta. Será que uma vaca está na escuridade ou são os filisteus? Deixo com você. Mas eu não quero que sejam filisteus. Se era só uma vaca, bem, vamos comer assado. Mas se não, temos que estar de olhos. Então, irmão, voltamos a Daniel capítulo 7. Então disse o verso 24 do 7, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois se levantará outro,
o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. O verso anterior diz: diante dele serão arrancados 3, diante dele, porque havia 4 candidatos, 4, e os 4 eram autoridades. Uma era o próprio Tony Blair, o outro era Miliband, o presidente da comunidade britânica anglófona da Commonwealth britânica. E o outro era outro presidente de outro país. E o outro caladinho, que disse que vem caladamente, maestre em enigmas, hoje estava lendo alguns deles. Esse derrubou os 3 e ficou ele. E escreveu um poema que hoje li esta tarde antes da reunião. Poema curtinho. Os pássaros estavam em concerto, mas um pássaro cantou mais que todos os outros. Poema recente, curtinho, mas fala muito, não? Fala muito. Então disse aqui, 25 de Daniel 7, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, os tempos, os sinais, mas ele está falando do G20, do pacto com Rússia, com China, com Brasil, com Sudáfrica, com Turquia, etc. Mudará os tempos e a lei. Foi aquele que aprovou na Bélgica o aborto, a eutanásia, o matrimônio gay, o país mais liberal da Europa era a Bélgica. O primeiro que mandou colocar essa vacina perigosa que está sendo denunciada. Ele que está falando do governo mundial, tenho lido vários discursos dele. Nós estamos falando como antes, que falavam, algum dia vai surgir alguém, algum dia o Império Romano vai ser, algum dia os governos da Europa vão entregar sua autoridade a um. Não é algum dia, já é. Já começou o ano passado, no final do ano passado. Então disse, mudará, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio da grande tribulação. E depois, disse, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, se este é o último. Irmão, este é o último, este chifre pequeno é o último. Este mesmo chifre que surge entre os 10, que os 10 entregam a ele a autoridade, se engrandece e se engrandece. E se engrandece contra Deus, contra os fortes, contra os santos. E a Bíblia tem muitas mais coisas que dizer, só limos as mínimas, porque o tempo não dá para entrar com detalhes no 8, no 9, no 10, no 11, no 12, depois nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse. Estamos só começando a ler pedacinhos de Daniel. Mas Deus fala muito destas pessoas, desses 10 e desse chifre que surge entre eles. E também fala da relação que tem com o que acontece em Israel. E em Israel, irmão, está acontecendo algo que tem que acontecer para que o anticristo comece a grande tribulação. Daniel capítulo 9, verso 27, diz que o anticristo tirará o contínuo sacrifício e estabelecerá a abominação desoladora por a segunda parte da última semana de anos.
das 70 septenários que Deus prometeu nessa profecia para com Israel e Jerusalém. Mas qual é a sinal? Tirar o contínuo sacrifício. Qual é a sinal? Como disse depois o próprio Daniel 8 e Daniel 11, e depois Paulo, baseado em Daniel e em Jesus, disse: se sentará no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Para sentar-se no templo de Deus, o templo de Deus tem que ser restaurado. E antes de que o templo seja restaurado, tem que ser restaurado o altar e o sacrifício. Lembre-se, quando o segundo templo foi restaurado, livro de Esdras, capítulo 3, foi restaurado o altar, depois se colocou o fundamento do templo, e depois, no meio de dificuldades e angústias e guerra, com uma mão o palustre, com a outra mão a espada, levantaram o templo. Mas antes de levantar o templo, tem que começar pelo altar e pelo sacrifício. E o primeiro sacrifício é a Páscoa. Irmão querido, e sabe quando é a Páscoa? A próxima semana. Os israelitas estão falando de começar de novo. Na próxima semana, sacrificando de novo a Páscoa. Já o Sanedrim dos 71 sábios já foi restaurado. E já fizeram uma convocação a todos os judeus da terra para oferecer a Páscoa. Estão invitando todo mundo para ir para lá. O dia 16 tinham planeado entrar na esplanada para exigir seus direitos de celebrar toda a sua liturgia, que começa pela Páscoa. E já, irmão, os palestinos se resistiram e começaram a brigar com o exército, porque o dia 15 terminaram de construir a sinagoga Urba, que era uma profecia de um Gaon de Vilna de 1700, que falou que quando fosse construída por terceira vez, seria levantado o templo, e foi reconstruída por terceira vez 15 de março, e 16 de março já os israelitas falaram que vão celebrar juntos a Páscoa. E já estão reunindo as pessoas através de formulários até por internet. Irmão, as coisas estão acima de nós, porque o anticristo não pode tirar o contínuo sacrifício se o contínuo sacrifício não é restaurado. Mas todos os israelitas ortodoxos, a maioria deles, estão interessados e estão nestes dias. Você tem que estar de olho o que está acontecendo agora, nestes dias em Jerusalém. Tudo que tem a ver com o sacrifício, com levantar o templo. Nós temos que ver a figueira. Da figueira aprendei a parábola. Quando a figueira brota, seu ramo está terno. Sabei que o verão chegou. O reino está na esquina. Então, amado, estas coisas estão dando. A Bíblia diz que o próprio santuário e o próprio exército seria entregue por causa da transgressão de Israel. Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai, não me recebeis, outro virá em seu próprio nome, esse recebereis. E que fala Zacarias 11 de 2 pastores, o primeiro, que é o bom pastor, que não foi recebido, que foi vendido por 30 peças de prata, e depois que fala o mesmo capítulo de um outro pastor insensato, que não busca as perdidas, as pobres, sino que gosta de comer a carne da gorda, esse que eles vão receber. E o próprio parlamento de Israel tem gente que é israelita, mas não é bíblica, que estão propondo Israel se unir à União Europeia. O que acontece se Israel se une à União Europeia? Como pedem alguns em Israel, como pede a própria União Europeia, como já foi enviado o canciller para firmar o pacto em Bruxelas, e agora a canciller da Europa já está no Meio Oriente nestes dias. O que acontece, irmão, se Israel entrar na União Europeia? Vai ficar debaixo dessa personagem. E o exército vai fazer parte da OTAN. E aí o exército e o santuário serão entregues, como diz a profecia em Daniel 8 e em Daniel 11. Então, irmão, estamos mais
tarde do que imaginamos. Irmão, o dia que estirar o contínuo sacrifício, esse dia começa a grande tribulação, que é a segunda parte da última semana. E o dia que começa a celebrar-se o sacrifício, que nestes dias eles estão procurando e temos que estar de olho, esse dia começa a contabilizar 2.300 tardes e manhãs que estão dentro da última semana de ano de Daniel. Então, irmão, o que antes era doutrina escatológica, quem sabe de quando, agora são eventos que nos estão rodeando. Me compreende, irmãos? Oxalá, se eu estivesse equivocado e era uma vaca e não eram os filisteus. Mas, se são os filisteus, eu prefiro ser um cachorro que ladra e não um cachorro que dorme. Amém, irmãos? Eu não sou dogmático, mas quero chamar a atenção dos irmãos. E todos juntos, pesquisar, nos informar, estar sabendo o que está acontecendo, porque somos o povo de Deus. Vou ter que parar aqui, sem poder entrar nos outros detalhes, porque o tempo já não dá, já são 10 horas. Então vamos orar ao Senhor, vamos deixar isso nas mãos dele, vamos pedir que ele nos esclareça mais, que ele acrescente mais, vamos pesquisar cada um responsavelmente por si mesmo, e vamos conversar entre nós, vamos nos informar, vamos analisar juntos. Mas não vamos dormir, vamos vigiar. Em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, te damos graças esta oportunidade que nos deste de considerar este aspecto. Não é toda a tua palavra, toda ela é apreciada por nós, mas estamos neste tempo, é hora desta tua palavra. Te rogamos que nos ajudes, que possamos ir devagar, mas vendo, considerando os fatos da tua palavra e dos acontecimentos, considerando juntos e estando alertas. Não seja que não entendamos e fiquemos prejudicados. No precioso nome de Cristo Jesus, encomendamos tudo nas tuas mãos. Amém e amém. Obrigado, irmãos.